Esta é a semana mais romântica do ano para os brasileiros. Dia 12 de junho foi o Dia dos Namorados no nosso país. Para homenagear todos os apaixonados, fizemos um programa especial com histórias emocionantes de quem ama e é amado. Começa agora o Planeta Brasil Especial Dia dos Namorados. Nos 10 anos de Planeta Brasil, muitas histórias de amor passaram pelo nosso programa. Entre elas, a do Enio e da Andressa. Vamos relembrar o que aconteceu com eles? Ela está na segunda temporada aqui e nas 2 vezes que veio, o motivo que a trouxe pra cá foi o amor. Engraçado, a primeira vez eu não tinha vontade de vir pra cá. Eu vim porque o meu ex-marido queria vir pra cá, já tinha morado aqui e me convenceu a vir pra cá. Aí, só que a gente não deu certo, cada um foi pro seu caminho e eu resolvi ficar. Um dia brincando com meu cunhado, casado com a minha irmã na mesa, nós almoçando, e eu falei, vamos para os Estados Unidos? Ele assim, vamos. Eu digo, então vamos. E isso foi uma sexta-feira. No domingo, quando eu cheguei na casa dele, ele já tinha vendido o carro, já tinha pedido demissão do trabalho, eu disse, agora vamos. Começamos a conversar. E desde esse dia, o dia que nós chegamos aqui, foram 15, 20 dias. A mãe da Andressa estava muito doente e ela voltou para Minas. O Enio ficou tocado com o drama da até então amiga. E eles passaram a manter contato usando sites de relacionamento. A gente perdeu o contato por uns 2 anos, eu acredito. E ela começou a namorar sério, ela ficou noiva, né? Eu também comecei a namorar sério com outra menina, fiquei noivo. E ela foi embora, inclusive eu nem fiquei sabendo que ela tinha ido embora, fiquei sabendo depois olhando no Orkut dela, né? E quando a mãe dela morreu, que ela botou lá mensagem de luto, foi onde eu fiquei sabendo. E uma outra mensagem na internet aproximou o casal de vez. O MSN dela estava escrito assim, a mulher mais solteira do Brasil. Aí foi a hora, daí eu digo, é agora. Eu disse, como assim? Eu chamei ela no MSN, disse, como assim mulher mais solteira no Brasil? Eu terminei ontem. A gente começou a ter contato todo dia, e o assunto começou a ficar um pouco mais profundo e tal. Quando foi no Natal que a gente pegou o telefone. A única coisa que impedia é que ela estava no Brasil e eu estava aqui. Ela assim, mas e tu viria pro Brasil? Eu digo, eu vou. Eu vim para cá em 15 dias, eu volto em 15 dias, 2 palitos, né? E começou essa conversa. Falei com ele assim, eu vou escrever seu nome na areia, vou pedir você o meu pedido para 2010. Aí eu fui, escrevi o nome dele na areia e mandei para ele a foto, né? Isso foi dia 16 de janeiro, né? De 2010. Eu falei para ela assim, eu quero namorar contigo. Nós vamos assim, eu quero namorar contigo e eu quero namorar contigo para casar contigo. E eu quero que tu tente o visto pelo México, eu não vou te trazer pelo México, nunca. Mas se tu não conseguir o visto, eu vou embora. Consegui o visto, primeira passagem que eu consegui, eu já vim embora. 8 de maio de 2010 e a Andressa desembarcou nos Estados Unidos. Já de aliança no dedo, o Enio tinha mandado fazer no Brasil. E o casal, já noivo, finalmente deu o primeiro beijo. Foi um bocado de loucura, né, cara? Porque... E se não desse certo, se não encaixasse, pela internet era uma coisa, a gente conversava muito, mas tinha muita diferença, nós nunca tínhamos convivido junto, nós nunca tínhamos morado junto, eu nunca tinha beijado ela, nunca tinha ficado com ela, e sabe lá o que queria acontecer, né? Foi uma loteria. 2 anos se passaram e o que terá mudado na vida do casal? Logo na entrada do novo apartamento, já nos deparamos com uma nova integrante da família, a Gabi. Foi engraçado que ela, pelos cálculos do ultrassom, ela engravidou na semana que foi feita a matéria. Olha só, que beleza. Que é o aniversário dela. Mas o que eles não imaginavam é que a gravidez da Andressa seria o capítulo mais dramático dessa história. A gravidez dela era uma gravidez de risco,
devido a algumas complicações que ela tinha no útero, né? E durante com 4 meses, né, baby? Que deram a notícia e falaram que... 4 meses, eles falaram que ela nasceu com problema, falaram que ia nascer com síndrome de Down. Com síndrome de Down foi difícil pra gente. E a partir do momento que eles souberam da hipótese de nascer com síndrome de Down, eles perguntaram se a gente queria abortar. Se a gente... Na hora, Na sim. hora. E aí, qual foi a reação de vocês dois? A gente ficou meio em choque e falou que logicamente não, se for da vontade de Deus, do jeito que Deus mandou, a gente queria. E a gente optou somente por orar, entregar, pedir a Deus e não falou com ninguém, com nenhuma pessoa. Toda a tensão não passou de um susto. A Gabi nasceu saudável e com muita disposição. A primeira coisa que eu notei é uma imagem que eu nunca vou esquecer na minha vida. Ela saiu dentro da Andressa com o olho aberto, arregalado. A gente tem foto ali que o olho era um farol de caminhão, assim, olhando. Já procurando o que fazer. Procurando, cara. Nossa, desde quando nasceu, muito esperto. Gabi tem muita energia. Olha só como ela gosta de dançar. Ela puxou um pouquinho de cada. Ela gosta de pagode e forró. Eu não gosto de pagode, ela gosta. Cada um gosta de um estilo. E aí sobra pra filha escutar todos, tá vendo? Por isso que ela gosta de música brasileira, gosta de dançar, não é isso? Esse lado da música, ela puxou a Andressa, porque eu gosto de dançar forró, mas eu não sou muito de escutar música. Ah, é? Não. Ela, por mim, eu fico na frente da TV o dia inteiro. As diferenças deste casal foram assuntos do primeiro programa 2 anos atrás. Eu falava alto, eu sempre falei muito alto, e ela dizia, não grita comigo. Eu digo, quem está gritando contigo? Não é tu. Eu digo, não, eu não estou gritando contigo, meu jeito de falar, que coisa. O começo foi complicado, cara. Ele teve que aprender a falar mais baixo e parar de fumar. Ela teve que passar a ver filmes de ação. Eu gosto de filme, mas não gosto tanto que ele gosta, que eu odeio, mas ele gosta muito de filme. Eu já gosto de movimentar, mas gosto de estar fazendo alguma coisa. Agora ele me deu, de aniversário de casamento, me deu o laptop. Agora ele já pode ver o filme que ele quer, porque ele não basta eu assisti o filme com ele tem que ver o filme que eu quero. Ela assiste comigo, ela se esforça, tadinha, mas ela fala o filme inteiro, bicho. Eu comento. O que é isso? O que é aquilo? Eu digo, hã? Aí eu dou pause no filme, o que é que perguntou? Como que tá a adaptação? Tá tranquila? Já tá mais tranquila. Tá mais tranquila. Ele já tá falando até... Tá falando mais baixo? Filho, você... Tá calmo. Tranquilo. Os probleminhas que vocês anunciaram aquela vez passaram? Já, tudo tranquilo. Tá tudo resolvido? Graças a Deus. Foi graças a essa garotinha aqui, hein? Nós dois somos sempre de objetivo, a gente sabe o que quer, a gente faz plano, faz meta. Com a chegada dela, parece que renovou, sabe, aquele sonho, aquela vontade de lutar, a família. Ai, muito bom. Graças ao Planeta Brasil, viu? Graças ao Planeta Brasil, que foi um programa que deu sorte pra esse casal. Será que a gente vai dar sorte de novo? Eu acho que sim, né? Acho que sim. Eu acho que sim. Não, ela tá grávida de novo. Sério, cara? Sério? Ela tá, acabamos de descobrir, faz o quê? 2 semanas? 2 semanas. Algumas semanas que a gente descobriu que ela tá grávida de novo, foi surpresa, mas... Quer dizer, só a gente entrar em contato, que aí aparece um filho na sua vida. Mas tá bom, não? Tá bom. 2 tá bom. Quando o Planeta Brasil fizer 20 anos, provavelmente vocês não vão querer dar entrevista, não. Né? Não. Chega de filha. Planeta Brasil vai ser sempre bem-vindo aqui, porque querendo ou não, vocês já fazem parte da história da gente. E vocês fazem parte da história do Planeta Brasil agora, tá vendo? Tá? A gente sai esse bloco por aqui, daqui a pouco a gente volta com mais programa. Até mais. Tchau, tchau. E no próximo bloco, o casal que depois de 12 anos separado reencontrou o amor. Foi a hora certa dos dois. Ele já tinha passado por um relacionamento, já tinha aprendido um monte de coisa. Eu já tinha passado por um relacionamento, já tinha aprendido um monte de coisa.
Esta é a história da Fernanda, que junto com o marido é dona de uma iogurteria em Nova Orleans. Aliás, vocês sabem como se faz um iogurte? Agora a gente vai entender como se faz um iogurte, é isso? Isso. A Certo. gente vai mostrar qual é o segredo. O segredo é o quê? É sua filha? É isso. Não, você vai me explicar como é que se faz? Exato. Certo. Então a gente põe mais ou menos 3 galões de leite. Aí a gente põe a base, tem a base que se chama tart, que é um meio azedinho para fazer os iogurtes de fruta. É. E o outro são os iogurtes mais doces, tipo com gosto de... mais cremosos, com gosto de sorvete, mais ou menos. Certo. Então esse a gente vai fazer de amêndoa e o de fruta a gente vai fazer manga. Certo. Tem que mexer por 15 minutos e depois botar o sabor. Então Tem a tá. preocupação da limpeza, né? A gente tem sempre com tudo muito limpo. Tem que estar tudo limpinho. Eu tomei banho, então acho que a gente pode começar a fazer. Podemos começar. Vocês têm quantos sabores de iogurte? Nós temos uns 50 sabores. Dos 50 sabores que você tem, qual é o mais exótico? Eu acho o taro, né? Que é uma raiz, como a beterraba, a batata. Esse eu acho mais exótico. O marido Rob sempre apoiou a esposa nas suas decisões, mas confessa, não acreditava muito no iogurte. I didn't think that this would be such a good business. Well, I knew nothing about it, first of all, and it really took almost a year, I think, for her to convince me. Then we decided we're going to try to put this together, but it was very difficult financially, like really. I would say almost impossible, but really it was impossible. It wasn't almost impossible. It was impossible, and we did it anyway because we just made the decision to do it. Fernanda e Rob encontraram na receita do iogurte a fórmula do sucesso profissional. E isso só foi possível porque um dos ingredientes era a união do casal. Agora é hora da Fernanda nos passar mais uma receita. Papel e caneta na mão, porque vamos começar a receita do amor de Rob e Fernanda. Primeiro pegue o ano de 1986 e acrescente a Fernanda por alguns meses em Nova Orleans, para visitar a irmã que morava por aqui. Na época ela conheceu Rob, que trabalhava de barman na cidade. Um gato lindo, eu falei, nossa, e era budista. E nessa época eu fazia yoga, eu era vegetariana. Toda natural. Toda natural. Eu falei, vamos conhecer ele, né? Aí fomos falar com ele era bartender lá, né, o barman. E aí ele foi, e eu falei pra ele, eu quero conhecer o budismo. E ele me convidou para ir para uma reunião. E aí nós namoramos por 2 semanas. E aí as férias acabaram e eu fui embora pro Brasil. Um amor de verão que mexeu com a brasileira. Depois de mexidos, acrescente a distância nessa receita. Isso fez com que Rob e Fernanda seguissem suas vidas separadamente. Ela no Brasil e ele nos Estados Unidos. Ambos casaram e tiveram filhos. Vidas paralelas, aparentemente cada qual com o seu final feliz. Depois de alguns anos, o meu casamento acabou. Eu tive que começar um novo capítulo na minha vida. E eu resolvi que eu ia me separar e que eu vinha morar aqui para começar uma vida nova. Tinha algum motivo especial vir pra cá ou não? Quando eu terminei a faculdade, eu tinha o objetivo de vir morar aqui. Mas como eu conheci o meu primeiro marido, o pai da Nina, eu mudei esse plano. Então, quando nós nos separamos, eu falei, eu vou voltar onde eu tinha parado. Acho que a vida vai ensinando e a gente vai criando coragem de buscar a felicidade. Eu tenho o objetivo da felicidade. Eu acho que a felicidade nessa vida é possível. E eu sempre segui esse sonho. Para a receita dar certo, a Fernanda voltou para cá em 1998 e logo procurou o grupo budista que frequentava no Brasil. Quando eu vim para cá, eu tinha minha família budista. Então, e foi quando eu reencontrei o Rob. Na época, Rob estava divorciado há 4 anos. Depois de 12 anos, o destino uniu o casal mais uma vez. Foi um momento
muito bom pra gente, foi a hora certa dos dois. Ele já tinha passado por um relacionamento, já tinha aprendido um monte de coisa. Eu já tinha passado por um relacionamento, já tinha aprendido um monte de coisa. A partir daqui, a receita vai ganhando forma. Misture os dois mais uma vez. Rob e Fernanda começaram a sair juntos, só que agora acrescente a filha dele e a filha dela, a Nina. Sou uma filha ciumenta, eu confesso, mas foi bem bacana. Ele sempre me tratou que nem os filhos dele, sabe? Ele pagava minha passagem para ir pro Brasil para ver meu pai todos os anos, 2 vezes no ano. Sou muito grata a ele. Nunca me tratou diferente, sabe? Foi uma experiência bacana. É hora de levar a receita ao fogo. Fernanda e Rob namoraram, casaram e o amor de verão virou o amor a perder de vista. Budistas e maduros, o casal acrescentou uma pitada de sintonia. Você acha que se vocês tivessem continuado desde aquela época lá, não tivesse acabado ali depois daquelas 2 semanas, vocês estariam juntos hoje, assim? Não. É mesmo? É mesmo. Por quê? Porque ele aprendeu muita coisa e eu também. E uma brasileira com um americano aqui, como é essa relação? É tranquila? É preciso ter muita... Eu acho que uma das razões que a gente consegue conviver bem, tendo culturas tão diferentes, é pelo fato da gente ter a mesma filosofia de vida. Certo. Que nós somos budistas, então a gente tem a mesma filosofia de vida. A gente vê a vida através da visão budista. A cultura do americano é muito diferente da brasileira. Então tem que ter muito diálogo. Eu acho que esse é um ponto muito importante no relacionamento, ter muito diálogo. E amar muito, né? Se prepare porque agora é hora de acrescentar as dificuldades que passaram juntos. O casal levava uma vida boa, financeiramente sólida. Rob tinha uma empresa de telefones públicos que estava indo muito bem, até o furacão Katrina mudar tudo. Quando o Katrina bateu, nós tínhamos mais de 100 telefones debaixo d'água. Uau! Foi violento. E a cidade estava vazia, não tinha ninguém para usar os telefones. Quem vai ligar para quem? Não tinha ninguém para dentro da cidade. Acham que não podia ficar pior? Mais uma péssima notícia. Rob estava doente. Ele teve câncer nas amígdalas. Ele começou com um carocinho no pescoço, aí foi no médico brincando. Ai, olha esse câncer aqui, brincando, a médica amiga Ele brincou nossa, ainda? Brincando, olha esse câncer aqui. Aí, vamos ver, não deve ser nada e tudo. E quando foi fazer a biópsia, né, foi fazer aquela... Aí ele falou pra mim, o médico falou que eu tenho um baby câncer. Eu falei, o quê? Um baby câncer? Ele porque começou e eu chorei por 3 dias. Eu não conseguia parar de chorar por 3 dias. Parece que os tubinhos quebraram. Chorava. Aí 3 dias passaram, eu falei, não, agora a gente vai ter que orar, né? O negócio é oração. E as nossas orações budistas, a gente recita na Myoho Renge Kyo, e era na Myoho Renge Kyo, na Myoho Renge Kyo, e muita força, muita fé. E ele ficou bom. Todos esses baques só fizeram a receita do amor do casal ficar ainda mais forte. A ideia de acrescentar uma iogurteria veio de uma amiga brasileira que dizia que o negócio fazia muito sucesso no Brasil. Com alguns empréstimos, abriram sua empresa e hoje estão aqui, mais felizes do que nunca. Uma receita com os mais variados ingredientes que tinha tudo para dar errado, mas o excesso de amor uniu tudo isso para se tornar uma linda história. A gente chama de transformar o veneno em remédio. Sabe? Como transformar todo esse veneno, toda essa dificuldade e se levantar e poder contar a história. Eu estou podendo te contar agora. Eu acho que isso é uma vitória, eu me sinto vitoriosa. E no próximo bloco, um caso de amor cibernético. O site seria o lado racional, a matemática do amor. Estamos de volta agora na Flórida para conhecer a história da Grace. Oi. Grace, a gente está aqui para conversar com você porque ouvi dizer que você tem uma história cibernética, romântica, é verdade isso? Sim, é verdade. Então, antes de você chegar nela, me conta por que você veio parar aqui nos Estados Unidos. Eu tinha terminado um relacionamento. Tava
deprê em casa, estava depressiva, e minha irmã, que morava aqui já há 10 anos, ela comprou uma passagem para mim da noite pro dia, falou, vem para aqui em 2 dias. Foi tipo assim, uma quarta-feira, eu vim parar aqui numa sexta. Grace tomou coragem, deixou o filho com o ex-marido, veio estudar inglês e começar uma nova vida. Eu cheguei a ter um namoradinho aqui. E depois de namorando 6 meses que eu fui ver, não combina comigo. Aí você vai continuando. Ah, isso também não tem nada a ver comigo. E você começa a entrar em conflito. E não dá certo a relação. E não era isso que eu queria na minha vida de novo, assim. Aí uma colega minha me puxou no intervalo da aula. Falou, vamos lá, vamos dar uma olhada nesse site, fazer um profile lá e vamos dar uma olhada. Minha amiga fez, eu não fiz. E todo intervalo da aula a gente dava uma olhadinha. A partir daí, Grace se interessou e comprou o seu acesso por 3 meses. Ela aproveita e nos conta como funciona o site. Você pode responder uma série de perguntas. Se você tem filho, se você não tem, se você gostaria de ter filho. Religião, perguntam profissão que você tem atualmente, a profissão que você teve, o tipo de filme que você gosta de assistir. Entendi. Então eles são bem detalhados. Eu falei, isso é bem matemática, né? Grace demorou um bom tempo para completar o seu cadastro, mas sabia que aquilo tudo ia valer a pena. O site seria o lado racional, a matemática do amor, entende? Tipo, eu tô cansada de perder meu tempo. Assim, seria a matemática do amor, porque todo dia, uma vez por dia, eles mandam 5 fotos, 5 perfis de homens que mais combinam com você. Aí você vai clicando, os 5 que tem 90% de combinação com você. E um desses perfis apareceu com 95% de combinação. Um perfil do Scott, meu marido. Aí eu li assim, não pode ser verdade, tão bonitinho. Scott é professor de Biologia e Geografia na FAO, Faculdade Atlântica da Flórida, e tinha acabado de sair de um relacionamento. Reading what she had written in her profile, it was very, one thing that was engaging about what she wrote was she was very honest about herself. Professor, creio que o professor vai estar no site, até a gente, sei lá, tudo você começa julgando, né? No começo você não acredita. Aí eu falo, não, será? Mas ele é tão bonitinho, pensei até que não fosse precisar de um site, né? Aí eu deletei ele. Grace não confiou no perfil do Scott e desanimou-se com o site. E no 3º dia, eu falei, eu vou cancelar e pegar meu dinheiro de volta, não vou ficar com o site. Aí dizia, quando eu cancelei, que levava 24 horas para realmente deletar meu perfil. Eu falei, não acredito, vai ficar ainda 24 horas, minha foto, minhas coisas aí, eu quero cancelar. Durante essas 24 horas, o perfil da Grace ficou bloqueado para envio de mensagens e outras atividades, mas ainda permitia que ela recebesse mensagens de outras pessoas. Para conferir que o perfil estava mesmo fechado, ela entrava no site de vez em quando. No que eu entrei, tinha um e-mail do Scott. Aí ele te procurou. Aí o e-mail dele eu pude ler. Aí eu falei, uau, que bonitinho esse e-mail. Legal, aquele do professor, né? Aí eu falei, que bonitinho, vou responder. Clique para responder. Seu site está bloqueado, você cancelou, não pode responder. Aí eu falei, Aí o feitiço virou contra o feiticeiro, tá vendo? Rapidamente a Grace reativou a conta. Eu tive que esperar 24 horas para responder o e-mail dele. Aí eu esperei, voltei no outro dia e respondi o e-mail dele. Até que ele falou, você não tem mais foto aqui no seu perfil, porque eu tinha deletado tudo. A história de amor dos dois estava para começar. Foram 15 dias trocando e-mails e se conhecendo. The fact that she was from another country, or Brazil in particular, to me was, not an issue, and it was another, maybe potential interesting thing for us to talk about, the differences and the different cultures and the commonalities also, and to talk about the languages and that kind of stuff. She could maybe learn from me a little bit English, and I was hoping to learn Portuguese from her. And you got it? No. Don't worry about it. Good boy.
Depois de tanta conversa, chegou a hora do primeiro encontro. A expectativa de se ver pela primeira vez. A gente marcou o primeiro encontro na livraria, numa bookstore. Rolou uma certa tensão, assim, de saber se ele realmente era o cara da foto, porque tem isso também, né? Tem. Já ouvi falar de pessoas falarem que não era o mesmo. Uma colega minha aconteceu, ela autona, saiu com baixinho e ele disse que era alto, e que tinha 1,80 m e não era. Mas eu tava assim pensando, né? Será que é ele mesmo? When she walked up, I was very happy that she was as beautiful as she appeared in her pictures. And I think we were both a little bit nervous, and when she gets nervous, she tends to talk a lot when she gets nervous. I think when I get nervous, I tend to get quiet. So that worked out okay because she was talking a lot and I was listening a lot, and I got to be quiet and she got to talk. O casal disse que o fato deles já conhecerem todos os interesses que cada um possuía não tirou o charme do encontro. Quando terminamos uma longa conversa, já estava fechando a livraria e tudo, aí ele perguntou se eu gostaria de fazer um date mesmo, ou sair formalmente. Você gostaria de sair para jantar? Aí eu falei sim. On our first date, we went to churrascaria here in Delray Beach, where I live and we live, and you know, I chose that place because it was really the only Brazilian restaurant that I knew of. I didn't really understand that it was centered mainly around churrasco, and it was around the beef, and of course that was funny for Grace. Chegando lá, ele era vegetariano. Eu percebi que ele não estava comendo carne, assim. Eu falei, você é vegetariano? Ele, sou. Eu falei, legal. Então você descobriu os 5% que vocês não davam match. O que não dava certo, O assunto quebrou o gelo e deslanchou o relacionamento. Depois de 10 meses, resolveram casar. Um casamento aqui e outro no Brasil. Mas apesar de trocarem muitas informações entre seus gostos e culturas, na hora de morar junto, as diferenças acabam aparecendo. No começo, eu ficava brava com ele no final de semana, que eu botava todas essas coisas para preparar um banquete de almoço, um almoço. Ele entrava na cozinha, pegava um veg burger, um pão, aí, você já almoçou? Aí ele, Aí eu falei, mas eu tô preparando um banquete. Aí ele, eu não sabia, eu pensei que fosse para o jantar isso. Porque eles jantam, então eu não sabia. Até que um dia eu vi ele conversando com a mãe dele no telefone. A Grace tá preparando um big dinner, um grande jantar pra gente comer agora, na hora do almoço. Yeah, you know, I don't think there's a huge cultural barrier between us. You know, I think that most of the things that we have that are differences are superficial, and they're not huge differences. Meu filho veio morar com a gente aqui ano passado, então eu sempre falei isso, eu quero recuperar o tempo também que eu fiquei sem morar com meu filho, né? Ele só vinha visitar. Então a gente divide o tempo com isso entre levar a Yuri na escola, buscar e levar na aula de violino. Eles se dão bem os dois? Sim, se dão muito bem. Não é mais como um amigo assim, ele conversa as coisas e ele ajuda o Scott. Tudo funciona bem, acho que estamos na situação felizes. Estamos felizes. É a hora que você fecha o livro, aparece The End. O contato virtual acabou se transformando num amor de verdade. Encerramos o programa de hoje com uma mensagem de um autor desconhecido para todos que amam e são amados. Amor não é se envolver com a pessoa perfeita, aquela dos nossos sonhos. Não existem príncipes nem princesas. Encare a outra pessoa de forma sincera e real, exaltando suas qualidades, mas sabendo também de seus defeitos. Amor só é lindo quando encontramos alguém que nos transforme no melhor que podemos ser. Planeta Brasil deseja a todos um ótimo final de semana e no próximo programa voltamos com mais brasileiros espalhados pela América. Tchau!